Olá, bem-vindos a mais um programa Go Gourmet, aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Acompanhe-nos também pelas redes sociais da TV Rio Preto e do Go Gourmet BR, Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube. No programa de hoje nós temos uma edição especial, porque o Go Gourmet foi até um wine dinner, um jantar harmonizado de vinhos, que trouxe vinhos italianos para os riopretenses degustarem. São vinhos excepcionais de uma vinícola chamada Altinori, da Itália, da região da Toscana, que é tradicionalíssima. E o jantar aconteceu no delicioso restaurante Anjour. E agora nós estamos aqui com a sommelier que veio diretamente de São Paulo, Clara May. Ela é responsável pela escolha dos vinhos desta noite tão especial e conhece absolutamente tudo a respeito da vinícola homenageada hoje, que é nada mais, nada menos, é a vinícola Altinori, que é tradicionalíssima na Itália, na região da Toscana, e na verdade tudo começou há quase 7 séculos atrás, né, Clara? Nós vamos só começar a contar essa história para vocês e a Clara vai falar bastante sobre os vinhos aqui. Tudo começou, pessoal, em 1834 com o Marquês Giovanni di Piero Altinori, que era um amante das belas artes e do vinho, e se tornou até um membro do Conselho Fiorentino, lá em Florença, do vinho. Então a história começou há muito tempo atrás, tem muita coisa para contar, né, Clara? Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Prazer todo meu, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder dividir um pouco com vocês também a história dessa vinícola tão importante, não só para a Itália, como eu acho que ela contribui para o mundo do vinho de uma forma geral, assim. Eles começaram, como você falou, eles sempre foram grandes amantes das belas artes. E o vinho não deixa de ser uma bela arte. Eu acho que a proposta da família sempre foi essa coisa muito tradicional da Toscana, dos Chiantis, mas depois de muitos anos e depois deles conquistarem também basicamente muita coisa do que eles queriam, eles começaram a inovar. E nessa inovação veio um sucesso que eu acho que nem eles esperavam. Então a história de toda a família é também uma história de superação, porque eles quebraram muitas barreiras culturais, algumas tradições também em prol das melhorias que eles gostariam de fazer. Então é realmente uma família emblemática. Ah, sim, com certeza, né? Assim como todo empreendedor, né? Desde sempre a gente tem sempre que enfrentar várias barreiras, mas eles conseguiram e adquiriram cada vez mais terreno, né? Porque agora são 10 propriedades diferentes espalhadas pela Itália, dependendo do tipo de uva, não é? Um pouco mais até, na verdade. 10 tenutas são só na região da Toscana, produzindo Chiantis e alguns super toscanos, propostas diferentes. Na Itália inteira, num todo, são 17 vinícolas. Contando com Toscana, Piemonte, Puglia, Úmbria, são as 4 regiões mais importantes que eles dominam. Cada terroir tem a sua uva específica, né? Então eles foram ampliando os domínios da vinícola e com isso acho que foram conquistando os terroirs diferentes, né, Clara? Gente, mas eles eram amantes mesmo das artes, começou em 1384, mas lá para 1506, um dos marqueses, descendente do Giovanni di Piero, adquiriu um palazzo em Florença, onde a família tradicionalmente vem morando, mas esse palazzo também tem uma particularidade muito bacana, onde eles abriram um pequeno restaurante e wine bar para servir os produtos, já harmonizando com a culinária, né, Clara? Durante muitos anos, a Villa Antinori realmente foi a casa, a propriedade da família mais importante. A cultura italiana tem aquela coisa, né? Todo mundo mora junto na mesma casa. Não importa com quem você casa e quantos filhos você tem, mora todo mundo junto. E a Villa Antinori sempre foi essa grande casa, sempre foi essa parte aconchegante da família Antinori. E agora eles abrem todo esse aconchego, na verdade, para os visitantes, para os turistas. Eles renovaram, transformando numa arquitetura super moderna, super bonita, com
uma proposta exatamente de receber os turistas com wine bar, com restaurante e ter uma super experiência na região da Toscana. Com certeza uma experiência inesquecível, né? Que indo à Toscana e indo a Florença, não tem como não conhecer uma vinícola tão importante e com tanta história para contar como a Altinori. Inclusive, eu ia falar sobre isso. O último marquês que foi presidente até há pouco tempo da vinícola, o Piero Altinori, ele é que começou a inovar muita coisa, inclusive trazendo essa arquitetura que quebra todo aquele a gente já tem uma ideia de vinícola e de adega toda mais antiga, né, com mofo na parede, aquela coisa muito tradicional e também os barris, né? Então ele mudou esse tipo de construção, esse tipo de visão e trouxe uma arquitetura completamente inovadora e impressionante para quem visita, vale a pena, não é? Com certeza. O Marquês Piero Antinori, na verdade, ele não foi só visionário na parte de arquitetura, mas principalmente na produção dos vinhos. Aliás, ele teve um grande aliado, que é o enólogo atual, o enólogo-chefe de todas as vinícolas, que é o Renzo Cottarella. Esse foi um braço direito do Piero Antinori durante muitos anos, é até hoje. É ele que assina toda a parte de qualidade dos vinhos, de produção, e eles dois juntos não tinha para ninguém. Só eram dois inovadores que começaram a misturar as regras, misturar as políticas, trazer uvas francesas para a Itália e produzir coisas completamente fora do comum. Então toda essa parte de inovação veio primeiro com Piero, mas tem uma grande ajuda do Renzo Cottarella e agora também das suas 3 filhas que vão dar continuidade a esse legado. Então, isso é uma coisa bacana também. Nós, mulheres aqui, a gente se sente muito feliz de saber que num histórico desse de marqueses, né, presidindo e resolvendo tudo na vinícola, agora o Piero Altinori foi substituído pelas filhas, as 3 filhas que estão tocando. Então, tá completamente feminina agora essa gestão. E eu vou aproveitar também, gente, para falar um pouquinho da Clara, essa sommelier aqui que sabe tanto e é tão jovem. Gente, com 29 anos, vocês não acreditam quantos anos ela tem de experiência como enóloga. Você vai contar um pouquinho aqui pra gente como é que você virou essa sommelier. Mas ela começou, gente, com 14 aninhos. Conta um pouquinho aqui, porque com certeza o pessoal vai ficar muito curioso saber. Com o maior prazer. Bom, eu comecei, na verdade, na parte de serviço de restaurante. Eu era ajudante de garçom. Enquanto eu não sabia muito bem o que fazer da vida, eu ia fazendo os bicos para ganhar algum dinheiro. Meu irmão é chefe de cozinha, ele estudou gastronomia, então a gente foi criando essa paixão por gastronomia muito junto dentro de casa. Com o serviço todo de salão, eu sempre gostei muito de contar história, pelo visto vocês viram. A minha parte de encantar os clientes, de contar a história, de falar um pouquinho sobre o produto, sempre foi a parte mais interessante para mim dentro do salão. E depois de alguns anos, quando eu tive idade para realmente estudar sobre vinho, com 18 anos eu fiz o meu primeiro curso para me profissionalizar um pouquinho, para conhecer, me aprofundar, e aí eu não parei mais. Eu continuei com essa parte que eu sou apaixonada de apresentar vinhos, de contar história, de falar sobre o produtor e de contar principalmente a personalidade das garrafas por trás do rótulo. Porque o rótulo te diz a denominação, ele te diz uma garantia de qualidade, mas ele não te conta de fato a história, o perfil, quem é, filho de quem, né? Toda garrafa de vinho é um projeto, é uma ambição de alguma pessoa. Então eu gosto muito de poder compartilhar isso dentro do meu dia a dia e eu faço isso há 10 anos com muito prazer. Que bacana, gente. Ela começou com 14 aninhos. Eu pesquisei que você começou nada mais, nada menos com o Claude Troisgros. É isso mesmo? Já pensou, gente, com 14 anos começar a trabalhar com isso e ainda mais com um chefe tão renomado, né? Mas é aí, essa paixão, quando a gente faz as coisas com amor, com o coração, a gente estuda, se aprofunda, mas tudo vem, esse amor, esse sentimento vem à tona e eu acho que passa para cada garrafa, para cada cálice que você tá ali indicando para os clientes, né? Com certeza. O Claude, na verdade, ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim como sommelier, foi ele que me deu a primeira oportunidade de trabalhar no salão e cuidar de uma carta do Claude. Foi um super desafio, super prazeroso. A gente montou uma carta 90% francesa de um dos restaurantes dele e foi uma das pessoas que realmente contribuiu muito para o meu conhecimento. E depois de alguns anos eu passei por alguns chefes também e eu acho que cada pessoa que passa pela gente, cada dia, vem para agregar. A gente sempre pode aprender um pouquinho mais. Isso mesmo. E hoje nós estamos aprendendo mais ainda sobre os vinhos da vinícola Altinori, da região da Toscana, lá em Chianti. Inclusive, quando você falou, voltando só um pouquinho aqui, mas quando você falou das inovações do Piero Altinori, eu li que ele queria criar, ele queria chegar a elaborar o melhor
Chianti do mundo. Então, assim, eu acho que ele mesmo se propôs esse desafio e percebi que ele deve ser um marquês com muita personalidade e muita visão. Sem dúvida, essa proposta de sempre estar criando bons vinhos, bom, na minha opinião, uma grande vinícola é uma vinícola que produz bons vinhos desde o mais simples até o mais elaborado. Você não tem uma separação de qualidade ou de público-alvo, você faz bons vinhos, cada um por algum momento, para dar cada um com a sua proposta. Ele conseguiu exatamente isso, ele tem vinhos simples, super acessíveis, como tem vinhos super elaborados, e a proposta dele, do grande Chianti, da inovação, na verdade ele conseguiu quebrar as regras de Chianti algumas vezes, né? O Chianti antigamente ele tinha que ter alguma parte de produção de uva branca italiana também, era Sangiovese com corte de uvas brancas. Ele foi o primeiro a falar, eu acho que pode ficar melhor se não tiver as uvas brancas. Ele conseguiu convencer a legislação, tiraram as uvas brancas. Depois de alguns anos ele voltou um pouco mais da história e falou, olha, o vinho Chianti hoje em dia não passa por barrica de carvalho, mas eu acredito nesse envelhecimento, no que a barrica de carvalho pode agregar a esse vinho, e conseguiu comprovar também de que um bom Chianti tem que sim passar em barrica de carvalho, e hoje em dia todos os Chiantis envelhecem em barrica de carvalho. Não satisfeito com isso, aí ele começou o corte com as uvas francesas. Hoje em dia ele traz Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, com um corte bem diferente, muito inusitado, e não foi à toa que ele criou o Tignanello, do primeiro super toscano que existiu na história e que veio com um legado também, trouxe muita gente atrás dele. Hoje em dia ele tem Tignanello, tem a Tenuta Guadaltasso, que é uma tenuta também super inovadora. A proposta dele sempre foi fazer algo diferenciado, mas nunca perdendo a tradição e a qualidade e o que ele acredita de fato com que pode agregar ao vinho. Ah, muito bacana isso. Olha, quanta coisa, quanta informação, né, pessoal? E dá vontade da gente degustar os vinhos, porque mais tarde a gente vai degustar e mostrar para o pessoal e falar quão especial eles são. Eu achei interessante você falar, porque no Brasil tem essa tradição de se pensar, os vinhos italianos não são ainda tão familiares para os brasileiros, né? A não ser os amantes realmente do vinho, da enologia e tudo mais. Mas os vinhos italianos não se resumem à uva rossa, né? A uva tinta, dos vinhos tintos, como o Chianti. Existe uma classe gigantesca de vinhos de uva branca italiana, excelente, de excelente qualidade, de excelente padrão. Você citou alguns aqui pra gente. Você pode falar hoje, nesse jantar harmonizado, um pouquinho desse vinho branco que está sendo servido? Bom, temos dois vinhos brancos, na verdade. Um tranquilo, que foi o nosso welcome drink, que foi a ideia da gente iniciar o jantar, que é um vinho branco produzido na região da Úmbria. A Úmbria também é uma região um pouquinho desconhecida, mas realmente foi a grande aposta da família Antinori para a produção de vinhos brancos. Eles sempre quiseram vinhos brancos de excelência, e na região da Toscana, majoritariamente, é a produção de uvas tintas. Quando ele quis procurar um terroir em toda a Itália para ele produzir os melhores brancos que ele tem, ele escolheu a Úmbria como uma das mais importantes. Nessa vinícola, que se chama Castello della Sala, ainda é também uma construção medieval, é realmente um castelo maravilhoso, um pouco mais difícil de se visitar, mas vale a pena a pesquisa, porque realmente é uma propriedade histórica na região, e eles produzem também Chardonnay, com essa ideia de trazer uvas francesas para a produção, e eles têm Chardonnays incríveis, também misturados com as uvas grequetos, todas as uvas clássicas italianas. Então eu acho que essa versatilidade da Antinori consegue atender a todos os gostos. Muito bacana. Agora só falta a gente degustar, né, Clara? Muito obrigada por conversar aqui com todo o público do programa Go Gourmet e de trazer tantas informações e enriquecer tanto o conhecimento a respeito das uvas e nos deixar com aquela aguinha na boca para experimentar e degustar todos esses vinhos lindos. Muito obrigada, viu, Clara? Vamos lá degustar? Agora a gente vai para a parte boa, né? Muito obrigada pela oportunidade de dividir um pouquinho com vocês, e vamos degustar os vinhos da família Antinori. Quantas informações, né, pessoal? Nós vamos agora para o apoio cultural, mas não saia daí, porque logo, logo nós voltaremos. Até já! Cricor Cabeleireiro, Rua Conselheiro Saraiva 19, telefone 3212-9936.
Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza, área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayusso, quilômetro 2, telefone 17997064412, Olímpia. Atendendo paladares exigentes, chegou a Castelana. Carnes nobres e cortes especiais. Uma verdadeira experiência gastronômica. Nosso objetivo é provocar você ao ponto. Castelana Steakhouse, agora em Rio Preto. Já imaginou ter saúde e bem-estar para tudo? Com tempo para valorizar a vida? Tá pronto? Aqui em casa o que temos é disposição. Tudo isso graças a uma alimentação saudável com água mineral Hárida. Ela é alcalina, bicarbonatada, fluoretada e vanádica, rica em sais minerais. Sua rara composição contribui para o equilíbrio do organismo e atua contra diversas doenças. Pura fonte de energia e saúde. Água mineral natural Hárida. A beleza da vida está em você. O sabor da vida depende de quem a tempera. Então venha almoçar ou peça sua Marmitex no restaurante Ele e Ela, em Rio Preto. Há mais de 30 anos, servindo a melhor comida para você num ambiente reformulado, climatizado e aconchegante. Buffet de saladas, pratos quentes, todos os tipos de carnes e cardápio especial para vegetarianos e veganos. Fazemos festas e coquetéis durante a noite. O restaurante Ele e Ela fica na Avenida Constituição 1649, no bairro Boa Vista. Anote também o delivery 3212-9610. Restaurante Ele e Ela. Cozinhar com sabor é compartilhar amor. Agora nós vamos conhecer os vinhos que foram escolhidos para esse Wine Dinner tão especial dessa adega que tem quase 700 anos de história. Então fique atento e na sequência nós vamos entrevistar a chefe Ana Paula Cremonese, responsável pela gastronomia desta noite. E agora ainda nessa noite tão especial, uma noite de jantar harmonizado com vinhos da vinícola Altinori, os vinhos italianos. Eu agora estou aqui batendo um papo com a Thaís, que é representante da Wine Brands, que veio de São Paulo especificamente para este evento de hoje. Oi, Thaís, vão dar as boas-vindas para o público do Go Gourmet. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? E também estamos aqui com o Etevaldo, que é o proprietário da adega Abadesco, que é representante exclusiva dos vinhos Altinori aqui no Noroeste Paulista. Boa noite. Primeiro evento que fazemos com os vinhos italianos da Altinori. Esperamos que seja o primeiro de muitos. E depois que o pessoal apreciar essa, eu acho que eles vão me cobrar para fazer outras. Eu também acho, gente, porque os vinhos italianos, assim como nós falamos aqui com a nossa sommelier, a Clara, o brasileiro tem muito a descobrir ainda de tudo que a Itália tem a nos oferecer em termos de vinho, de riqueza, de variedade, que não são tão conhecidos ainda no Brasil. Mas eu queria perguntar aqui para a Thaís, porque na verdade ela foi a mentora desse jantar harmonizado de hoje. Thaís, conta pra gente um pouco qual foi o seu objetivo, o que te motivou a pensar e planejar esse jantar harmonizado para introduzir os vinhos da Altinori aqui em São José do Rio Preto. Eu estou muito feliz de ter conseguido realizar esse evento junto com a parceria da Abadesco, né, que é o nosso cliente. Hoje podemos dizer que é um cliente muito especial, com foco de trabalhar com a Altinori. E assim, a escolha foi para o público conhecer um pouquinho mais do mundo do vinho, do mundo do vinho italiano. Assim, a Wine Brands ela é uma importadora que nós trabalhamos com vinhos do mundo inteiro, porém eu queria trazer um pouquinho desse glamour da Itália, né? E do pessoal conhecer um pouquinho dessa vinícola e conhecer o que o Abadesco pode oferecer aqui para a região, que ele realmente é uma cliente muito especial, que vocês vão encontrar todo o portfólio da Wine Brands. Não só Altinori, mas como o portfólio completo.
Nossa, que bacana. Então tem uma variedade, assim, uma diversidade muito grande ainda para a gente conhecer. Mas eu não tenho sombra de dúvidas de que as pessoas estão curiosas para saber um pouco mais. Porque como eu estava conversando aqui com a Clara, o brasileiro, infelizmente, associa apenas o Chianti quando a gente fala de vinho italiano, né? A não ser os amantes, os enólogos que conhecem mais. Mas a Itália tem muito mais a nos oferecer, não é, Etevaldo? Tem muita coisa. Você vai para a Itália, você está dentro do foco da produção. Agora, quando você chega numa loja e você viu a palestra da Clara e começa a imaginar, olhando os rótulos, você vai fazendo uma viagem pelas regiões da Itália. E eu sempre digo para meus clientes o seguinte: você vai comprar um vinho para receber alguém, você tem que comprar um vinho que você conheça, para agradar a quem você vai convidar. Agora, se você vai comprar um vinho para você apreciar, você e talvez seu esposo, algum amigo, compre sempre um diferente, que você vai abrir o seu leque de apreciação. E assim está a Antinori lá esperando para todo mundo apreciar. Então agora que antes da gente fazer o brinde, eu vou pedir aqui para os nossos dois aqui experts nos falarem para vocês um pouquinho desses dois vinhos que estão aqui sobre a mesa, o branco Santa Cristina e o tinto Pepoli, que nós vamos degustar e que estão fazendo parte desse jantar harmonizado. O primeiro vinho que a gente serviu foi o Santa Cristina, da Úmbria, né? Um branco de entrada, um vinho bem leve, refrescante. E o Pepolo é um Chianti clássico, né, da Antinori, que também é uma novidade que nós estamos trazendo agora para o Badesco. Então esse vinho vocês já encontram também lá na loja. Que ótimo! Então podemos fazer o brinde? Vamos fazer o brinde. Vamos brindar aqui a vinícola Antinori, a Wine Brands, a Badesco e a Anjur. Saúde! Saúde! Agora eu estou aqui com a chefe proprietária do restaurante Anjur, onde hoje está acontecendo essa noite especial, um jantar de harmonização de vinhos da vinícola Antinori com a criatividade dessa chefe, que já está há 4 anos com seu estabelecimento aqui em Rio Preto. Ana Paula, como é que tá? Tudo bem, tudo ótimo, e vocês? Tudo certinho? Tudo bem, a Ana Paula hoje está aqui na correria porque ela gosta de acompanhar cada montagem de todos os pratos servidos. Mas vamos falar um pouquinho, Ana Paula, como é que você montou esse cardápio para o jantar de hoje? Porque montar um jantar harmonizado não é só escolher o vinho e o prato, mas sim pensar na fusão dos sabores, porque precisa existir uma sinergia, né, Ana Paula, sobre o sabor do vinho e o sabor do prato, para que eles estejam assim equilibrados, né? Não pode, no final de um jantar harmonizado muito bem, a pessoa não pode sair nem com só o vinho ou só o sabor do prato. Tem que sair com a boca limpa, como se diz, né, Ana Paula? Sim, com certeza. Quando a gente pensa assim, um cardápio harmonizado, normalmente a gente faz uma pesquisa antes. Bom, eu sempre trabalho assim. Na verdade, eu tenho uma ficha, né, de ingredientes que combina com o quê? Assim como ingredientes, tanto como ingredientes como vinho, né? Eu acho que é muito importante, assim, harmonizar e casar os dois, tanto o vinho quanto o prato. Todo evento que eu faço que tem esse perfil de menu harmonizado, eu procuro salientar todos os ingredientes e o vinho, né, para que a harmonia dos dois fique uma combinação inesquecível. É isso que eu pretendo fazer e que eu tentei fazer no dia de hoje. Sim, a chefe é muito criativa, a chefe Ana Paula é muito criativa, ela vai falar um pouco de cada prato aqui que ela preparou para esse jantar, mas trazer o sabor dos vinhos italianos, principalmente desses novos que estão chegando aqui em São José do Rio Preto e que cada um tem um sabor tão particular, é muito importante que a gente saiba, que a chefe saiba como é que isso tudo vai se misturar dentro da boca de cada pessoa que pôde estar aqui hoje para comer e degustar tudo isso, né? Ana, então hoje você escolheu para a entrada o quê?
Na verdade, eles começaram com vinho branco, né, onde a gente serviu um carpaccio de 2 peixes, com leite de coco que a gente produziu aqui mesmo. Os nossos brotos também a gente produz aqui, então foi com broto de coentro a primeira entrada, que harmoniza bem com os peixes, uma saladinha de pepino oriental e uma manga, e que deu um toque todo especial que harmonizou perfeitamente com o vinho branco. Depois a gente entrou com uma massa, onde eu fiz uma releitura onde o tomate ia dentro da massa e não no molho. Então, o molho foi um molho de queijos, com tomate assado no recheio, um azeite de manjericão e uma tapenade de azeitonas, que entrou no primeiro vinho tinto. Depois, na segunda entrada, né, foi uma panceta com purê de cabotiã e missô, uma laranjinha grelhada e um molho de cerveja preta, que também com vinho tinto. Como prato principal, a gente teve também uma carne com um vinho tinto também, que foi com 1000 folhas de batata, queijo pecorino, cogumelos, uma batata suflada e um molho de Dijon. A sobremesa, como as notas do vinho, é um moscatel que harmoniza muito bem com frutas. Eu criei uma sobremesa à base de morango com mousse de limão siciliano, onde a gente colocou criatividade nas pérolas de kiwi, que são feitas de agar-agar. A gente colocou bolhas também de morango e frutas frescas de morango, né? Então a gente brincou um pouco com a criatividade, né? Com os novos conceitos que tem, né? Na gastronomia molecular, mas a gente sempre respeita as raízes, né? Para que o pessoal consiga entender o conceito e viajar um pouquinho. Nossa, gente, deu para captar todo esse menu? Realmente é muita criatividade para acompanhar, com certeza, divinamente, cada um desses vinhos especiais com seus sabores particulares. E como você disse, né, a sobremesa acompanhou um moscatel, ou seja, o doce do vinho tem que combinar com o doce do prato. Qual foi a tua base? Algum desses pratos já fazia parte do teu cardápio ou você teve todo esse processo criativo? Não, nenhum deles. Às vezes a gente tem algumas bases, né? Como a panceta, que já é fixa no nosso menu, algumas outras coisas, mas sempre quando eu faço menus assim, eu procuro viajar ainda mais. Eu acho que é isso que atrai o pessoal, assim, eles estão entendendo o conceito, eles gostam dessa brincadeira e é isso, assim, que me deixa muito feliz, assim, eu fico realmente contente em poder criar de verdade. É isso, é essa paixão que me move de verdade. Muito bom, muito bom. Então, viva a Itália! Viva parabéns Itália, a você, Itália. Viva a Itália, parabéns a você pela criatividade, a Adega Badesco e também a gente não pode deixar de falar da Vinícola Altinori, que nós falamos tanto aqui hoje. Então é isso, muito obrigada, Ana Paula. Obrigada a vocês. Sejam bem-vindos ao Anjur, espero todos vocês aqui, mais um novo menu e é isso, vamos continuar feliz fazendo o que a gente ama. É isso aí, pessoal. Então vocês já viram tudo e agora vão poder conhecer, ver algumas imagens, vocês estão vendo aí, e depois corram lá nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube, que vocês vão pegar tudo de novo e vão saber mais detalhes ainda.